quinto ano, vamos à nossa aula de arte de hoje. Semana passada, nós finalizamos até a página 86 no livro de vocês, com o tema A Arte de Fazer Rir. Nós vamos dar continuidade a esse tema hoje, tá certo? Eu fico aguardando as atividades de quem não me enviou a atividade semana passada, e aí eu fico esperando o retorno de vocês. É muito importante que vocês me retornem com essas atividades, tá certo? Na página 86, vocês vão encontrar o seguinte tema: palhaçaria. E o que vinha a ser a palhaçaria? A palhaçaria é uma forma de se expressar em que a pessoa busca brincar consigo mesma, geralmente por meio do humor. E é utilizado suas ações, suas reações, os trejeitos, caminhar, o movimento do corpo, e a maneira de ver o mundo. Pode vir a ser um motivo de brincadeira. Então, todas essas temáticas faladas podem se tornar motivos de brincadeiras, certo? A ação do corpo, a ação do ser humano, as reações, os trejeitos, o modo que caminha, o corpo, problemas, certo? E aí, nós temos como profissional dessa área o palhaço, né? Tão bem reconhecido e que a maioria das pessoas adoram, gostam demais. E aí, nós vamos ver um pouquinho sobre eles. Os palhaços no Brasil. Eu tenho aqui duas imagens de palhaços que concretizaram sua história na arte de fazer rir. Nós temos aí a imagem do palhaço Carequinha e do palhaço Pimentinha. Logo, eles surgiram, né, nos circos e aí partiram também para a televisão. Logo mais a seguir, também temos imagens de palhaços reconhecidos e que partiram do mundo do circo para a televisão. Que é no caso do Bozo, né? Bozo, Patati Patatá, Atinha e Espirro. Esses três não, né? Na verdade são 5. Mas essas duas duplas e o palhaço Bozo, eles tiveram programas de televisão em rede nacional. Então, o Bozo é esse de cabelo vermelho e os outros vocês já conhecem. O do meio, Patati Patatá, e o logo a seguir, Atim e Espirro, certo? Palhaços no Brasil. A arte do circo mudou muito nos últimos 100 anos. E seu maior representante, o palhaço, também teve que se adaptar aos novos tempos. Geralmente, vindos de famílias ligadas diretamente ao mundo circense, né, como eu já falei, a maioria dos palhaços que fizeram história no Brasil migraram para a televisão durante suas carreiras, que foi no caso de Patati, né, de Bozo. E aí, dentro desse contexto, nós encontramos também uma arte de fazer rir, que são os doutores da alegria, certo? Mas em que se baseia os doutores da alegria e como acontecem suas apresentações e para qual público eles se apresentam. As pessoas que expressam dessa forma terminam encarando as dificuldades e os problemas que enfrentam de maneira mais leve, mais amena, por meio do humor, do engraçado. Isso porque aquilo que incomoda ou preocupa se transforma em força teatral. A palhaçaria é um meio de encontrar prazer em tudo que se vive, em que se faz, mesmo que seja em situações difíceis. Então, os doutores da alegria, eles se encontram dentro desse contexto, certo? Que eles levam a alegria para pessoas que estão em situações difíceis. E vocês vão conhecer um pouquinho mais adiante.
Os Doutores da Alegria foi fundado pelo ator e palhaço empreendedor social Wellington Nogueira, em 1991. E aí vocês têm a imagem dele, certo? Os Doutores da Alegria têm um propósito de intervir na sociedade, propondo a arte como um mínimo social para crianças, adolescentes e outros públicos em situações de vulnerabilidade e social, privilegiando hospitais públicos e ambientes adversos, tendo a linguagem do palhaço como referência. É um trabalho muito gratificante, né, muito solidário, levar um pouquinho de alegria para as crianças que estão hospitalizadas, doentes, não só para as crianças, mas também para pessoas adultas. Mais adiante vocês estão vendo fotos, né, dos Doutores da Alegria nos hospitais, né, agindo nos hospitais, levando um pouco de alegria para essas crianças que se encontram hospitalizadas e muitas vezes com doenças graves, né, como o câncer. E aí, essas crianças são presenteadas com a participação dessas pessoas que são voluntárias, certo? E aí, finalizando a nossa aula, o nosso tema, palhaçaria, vocês vão responder as atividades, né, da página 87 à página 89, certo? Do livro de vocês, a página 90, no caso. Perdão. Da página 87 até a página 90. E aí eu fico aguardando o retorno de vocês, tá certo?